Depois do feriadão, o Congresso volta ao funcionamento normal e precisa resolver uma pendência que está gerando muita polêmica. As comissões mistas para analisar medidas provisórias ainda estão com um destino incerto. Segue o impasse entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. É o Theo Cury quem traz para a gente um panorama e um pouco da expectativa, Theo, para essa semana. O que a gente pode esperar com relação a esse assunto, hein? Mais uma vez, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você, uma excelente tarde de domingo para quem nos acompanha. Depois de muito tempo, chegou-se a um acordo para a instalação de 4 comissões mistas, ou seja, com deputados e com senadores no Congresso Nacional, para analisar 4 medidas provisórias que foram editadas desde o início do governo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São medidas provisórias que, entre outras coisas, dessas 4, tratam do voto de Minerva, o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Financeiros, o CARF, também de recursos fiscais, o CARF, também que estabelece o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e a estruturação tanto da Presidência da República nessa nova gestão, nesse novo governo, como a estrutura da esplanada dos ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. São 4 medidas provisórias que foram editadas logo no comecinho do ano. Lembrando que medida provisória, ela tem força de lei, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, depois que ela é editada pelo presidente da República, em até 120 dias. Se isso não acontece dentro desse prazo, a medida provisória perde a validade. E aí isso abala, nesse caso específico, a estrutura de todos os ministérios, porque houve uma reestruturação do governo de Jair Bolsonaro para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e também tem uma interferência grande em programas sociais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família, que voltaram a ter esse nome, voltaram a ter essa estrutura no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, havia uma queda de braço entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, principalmente com relação ao trâmite dessas comissões mistas e do trâmite dessas medidas provisórias lá no Congresso Nacional, mas não só isso, na composição das comissões mistas, com relação à proporcionalidade de deputados e de senadores que fazem parte dessas comissões. Mas se chegou a um acordo e essas 4 comissões devem ser instaladas nesta terça-feira para analisar as medidas provisórias que foram editadas pelo presidente Lula. Lembrando que é uma parte delas, ao todo foram 14 MPs que ainda aguardam um consenso no Congresso para terem essas comissões mistas aprovadas. Uma alternativa, caso não dê certo, é transformar em projeto de lei e mudar a forma de tramitação lá pelo Congresso. Carol.